Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira e decidi falar num assunto que muitos têm sido a curiosidade de saber sobre esse assunto. E muitas igrejas ensinam erroneamente quem é esta pessoa. A bem da verdade, irmãos, esse é um dos maiores segredos que eu já pude aprender. Por quê? Quando você conhece o seu real inimigo, você tem a possibilidade de vencer batalhas. E quem realmente é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo não é o diabo. Eu vou falar sobre ele hoje. Mas o seu maior inimigo é você mesmo. Por que você mesmo? Lá no Éden, a serpente falou com Eva sobre o fruto. O que o fruto tinha? Qual o benefício que o fruto poderia trazer se Eva comesse? Então, coube a Eva comer ou não? Caim e Abel. Deus falou com Caim: o pecado bate à porta, mas você pode o dominar. E Caim decide se ele mataria o irmão ou não. Então, nós temos opções de escolha. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas hoje, o que eu queria falar, vou falar sobre alguns assuntos. São eles: Lilith, anjo da morte, demônios e forças negativas. Muito interessante esses assuntos. Uma pessoa me perguntou: qual é a visão, Edgar, sobre Satanás e os seus poderes e influência na Terra? A Bíblia nos diz que existe um anjo negativo que ele recebe vários nomes. O Yetzirah, Satã, e tem o Malahamavet, é o mau instinto, ele é o Satanás e ele é o anjo da morte. Este é um anjo, irmãos, que Deus colocou no mundo para testar o ser humano, para colocar empecilhos em seu serviço a Deus, para encorajar o ser humano a não fazer a vontade divina e passar todos os obstáculos para alcançar o seu objetivo nesse mundo, irmãos. Se uma pessoa não tivesse o mau instinto, se uma pessoa não tivesse uma força negativa que o empurrasse a fazer as coisas contra a vontade de Deus, não teria vantagem nenhuma que ele servisse a Deus. Não teria por que recompensar. O livre-arbítrio é muito importante para a nossa vida. Ele é a base de todas as leis de recompensa e punição. O Yetzirah, o mau instinto, o trabalho dele é colocar pensamentos negativos nas pessoas, para que ele se desvie no caminho de Deus. Tudo isso para que a pessoa domine ele, para que domine a pessoa e a pessoa saiba realmente transformar a vontade para fazer a vontade de Deus, apesar das adversidades. Quando uma pessoa serve a Deus dessa forma, o seu trabalho é muito mais querido. O exemplo que se dá para isso é quando uma pessoa coloca uma barragem para tentar estancar a correnteza do rio. Quando a correnteza é muito forte, não somente ela não para, mas ela leva embora todas as pedras embora e ali a água vai embora. O mau instinto, Yetzirah, ele é feito para tentar impedir a pessoa de servir a Deus, para que ele possa servir com muito mais força e muito mais dedicação. Se o mau instinto, Yetzirah, conseguir dominar a pessoa a fazer ela pecar, ele se transforma em outro anjo negativo, que se chama Satanás, que é Satã. O trabalho do Satã é acusar as pessoas que pecaram.
acusar aqueles que se desviaram do caminho, ou tentar fazer, ele quer tentar provar que as pessoas no mundo não são perfeitas. E ele faz parte do tribunal celestial daqueles que são os promotores, para impedir que a recompensa chegue. Isso é importante, irmãos, que no tribunal sempre tem que ter o lado da defesa e o lado dos promotores. Porque se só tivesse o lado da defesa e não ter ninguém para ir contra essas ideias, não teria nunca a possibilidade da pessoa ser julgada de forma correta pelos seus atos, e jamais ela poderia se aplicar uma punição merecedora a quem merece. E por isso que é necessário a existência desse acusador. Depois, ele se transforma no anjo da morte. Quando ele vem trazer o castigo, lá em cima, ele recebe o nome de Malahamavet, o anjo da morte. Não somente ele traz as coisas contrárias da vida, mas também às vezes ele traz outras punições que também são comparadas com a morte. Normalmente as pessoas costumam se confundir com Satã, com o que se chama Sheidim. Sheidim são demônios, outras entidades que não tem nada a ver com Satã. Sheidim são demônios que eles prejudicam a pessoa aqui embaixo, que eles atacam as pessoas que prejudicam eles em certas ocasiões. Normalmente, irmãos, existem milhares ou milhões de Sheidim pelo mundo inteiro, só que nós não temos contato visual com eles. Enquanto nós não percebemos, eles não nos prejudicam. Através de ensinamentos profundos, de estudos, existe a possibilidade de pessoas poderem enxergar um desses diabos, mas aí a pessoa estará suscetível a ser atacada por eles. O chefe de todos os Sheidim, o chefe de todos os demônios, o rei deles é chamado Ashmedai. Esse Ashmedai, ele conseguiu destronar o rei Salomão. A história nos conta que teve uma época que ele passou a ser o rei fantasiado no rei Salomão, enquanto que o rei Salomão foi exilado por ele numa ilha longínqua, até que com as orações ele conseguiu voltar ao seu trono e conseguiu prender esse anjo, esse demônio chamado Ashmedai. Esse Ashmedai não tem nada a ver com Satanás. Não tem nada a ver, são dois tipos de entidades negativas diferentes. Um que veio para acusar as pessoas e o outro que simplesmente o trabalho dele é prejudicar as pessoas, aqueles que merecem ser prejudicados. A Bíblia também nos diz que a Nahash, a serpente inicial, quando ela queria fazer a Eva pecar, ela teve com ela uma filha, que é chamado Lilith. Esse Lilith é um demônio feminino, que às vezes também ele pode atacar as pessoas de uma certa forma. Através de algumas revelações, um homem chamado Baal Santov, ele conseguiu neutralizar a força desse demônio. Então, esse demônio ele tem poder para concentrar as pessoas. Nas literaturas do Talmud, nos traz um conhecimento que hoje em dia não é levado na prática. Conforme a Bíblia nos diz, a fórmula da pessoa se livrar de todos os tipos de força negativa, de todos os tipos de acusações, é o caminho da Torá e da obediência a Deus. Com os estudos da Torá e com os cumprimentos dos mandamentos de Deus, os caminhos delas são aprazíveis, e todas as suas veredas são paz. Uma pessoa
que se dedica em fazer a vontade de Deus, Deus livra ele de todos os tipos de doenças, de todos os tipos de prejuízo morais, emocionais, espirituais, que traz uma pessoa, que a pessoa pode ter uma vida espiritual, uma vida abençoada. Então, irmãos, para que nós possamos se livrar de todas essas entidades, de todos esses demônios, de todas essas forças negativas, nós precisamos nos dedicar à leitura da Torá, nós precisamos nos dedicar mais a Deus e às suas obediências. Que Deus possa te dar uma ótima sexta-feira. Fique com Deus.